Oi, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Agostina Comas, da marca Comas de São Paulo. Agradeço à Prefeitura de Guararema pelo convite, o espaço, para poder falar nessa ecosexta um pouco sobre o meu trabalho e o que significa essa prática de upcycling. Para começar, vou contextualizar um pouco de onde que veio o meu interesse em trabalhar com essa abordagem. Eu sou designer têxtil, estilista, né, de moda, formada no Uruguai, e eu moro no Brasil desde 2004. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar no mercado de moda convencional como estilista e tive a oportunidade de conhecer muita fábrica, e dentro das marcas que eu trabalhava também consegui ver a quantidade de peças que sobravam nesse sistema comércio-varejo. Desculpa, indústria-comércio, né? Indústria-varejo. E a partir dessa constatação, eu junto com a Ana Inês Pires, uma grande amiga, isso era 2008, a gente já vinha conversando, né? Nossa, você viu como sobra a peça depois da liquidação, depois do bazar, e sobra, e aí a gente começou a observar, levantar dados, enfim, entender que é aproximadamente 5% do que as marcas recebem, né? Que é uma sobra. Aí tem, bom, inúmeros fins, né? Tem sacoleiras que compram e levam para uma outra cidade, tem peças que ficam guardadas em galpões, muitas vezes mofando e estragando, tem outlets, mas tem algumas marcas que queimam, tem outras marcas que aterram, enfim, é um volume muito grande de peças. Na época, eu quis entender quanto que era em números e fui atrás da BIT para entender quanto que tinha sido produzido no Brasil no ano anterior. Aí, já com dados atualizados para 2018, eu posso contar para vocês que foram produzidas no Brasil 5,8 bilhões de peças de roupa em 2018. 0,5% foi para liquidação, ficaram para consumo interno 5,77 bilhões de peças. E se a gente cruza esse volume de peças que foram produzidas com esse 5% que sabemos que sobra, né, no comércio, chegamos num número de 288 milhões. Então, assim, é um volume muito grande. Foi a partir dessa constatação que eu vi que poderia transformar isso numa forma em escala, né? Eu vi que era um volume grande, que tinha que ser um trabalho de sistematização para conseguir dar vazão a tanto. Então eu comecei a trabalhar nessa transformação, né, de recolocar essas peças no seu ciclo, junto com a Ana Inês Pires. Em 2018 criamos a marca InUse. A gente nem conhecia o termo upcycling ainda, a gente ficava até inventando nomes para o que fazíamos, porque não sabíamos o que era. E foi só em 2010 que eu descobri, estava em Londres, e conheci várias marcas, que lá era uma prática já que tinha um tempo, aí eu conheci o termo, aí eu consegui entender mais o contexto, comecei a estudar design e sustentabilidade, e hoje eu posso falar para vocês, depois de 12 anos, com outra propriedade. Então, o upcycling é o processo de transformar materiais ou produtos que foram descartados ou deixados à margem em novos, agregando valor e sentido àqueles utilizados como matéria-prima, né? Dentro da Comas, a gente desenvolveu um método, que esse método já vem sendo trabalhado desde 2008 na InUse, né, que foi o berço desse método. É um método que tem uma parte de processo criativo, onde, mediante um trabalho empírico, baseado no ensaio e erro, a gente experimenta de diversas formas com as peças, com uma abordagem que eu chamo ginástica cerebral, né, tentando, a partir da experimentação física com as peças, descobrir novas formas de vestir elas, e a partir do design por restrição, que é o que eu chamo dessas... A gente está partindo de algo que já foi desenhado, então já tem as suas formas. Essas restrições a gente utiliza como elementos de design para criar. E a partir de cortes estratégicos, a gente consegue visualizar e entender essas peças
como com novas modelagens e a partir daí criar peças novas, enfim. A gente trabalha também a parte de desenvolvimento de produto, que é mais complexa, porque é justamente baseada na necessidade de sistematizar para conseguir que esse volume enorme de peças que sobra no mercado, eu contei para vocês só uma fração, esses 288 milhões que sobraram, né, em 2018, é só do que o Brasil produziu, mas o Brasil importa também roupas. E essas roupas também sobram, né? E essa sobra eu quero explicar um pouco. Por que ele acontece? Ela tem vários motivos. Ela pode ser, um produto pode perder sentido no varejo porque ele, por exemplo, fica sem grade. A grade, né, PMG, GG, quando ela fura, ou seja, quando acaba um número, esse produto já é mais difícil de você vender. Então isso já é para o comércio uma perda de sentido, mas para a gente, né, pode ser um material super interessante. Tem uma outra questão que é a obsolescência planejada, que são os produtos feitos para serem datados. É uma prática muito comum a partir da década de 20, quando a indústria já consolidada produzia muito, muito, muito e precisava que as pessoas comprassem aquilo que não precisavam, né? Então começaram a se fazer eletrodomésticos já com data programada para não funcionarem mais. Inclusive tem um filme muito interessante que é a história obscura da obsolescência planejada, eu recomendo para quem tem interesse no assunto, onde mostra como uma impressora ela já vem com chip que fala que ela não vai mais imprimir, mas ela poderia continuar imprimindo. Quando a gente vai olhar a questão da obsolescência planejada na moda, ela não é sempre tão física, se bem que as roupas mais baratas, elas são de pior qualidade, piores tecidos, piores confecções, elas rasgam, enfim, não duram tanto, mas também existe um fator subjetivo, que é ali onde está o motor da moda, né? Que é o fator da própria moda, do estilo datado, né? As peças que estão de moda e deixam de estar de moda. Então, quando a gente fala em upcycling e em sustentabilidade na moda, a gente busca sempre trabalhar com produtos com mais durabilidade, né? Que não sejam datados pelo estilo, que não sejam tão marcantes que a pessoa usou quando estava essa moda, essa tendência e depois não vai mais querer usar, né? Procurar fazer roupas que possam atravessar a vida da pessoa, acompanhando ela nas mudanças, inclusive passar para outras gerações. Então, aqui voltando à questão do desenvolvimento de produto, né, para dar vazão a esse volume, a gente trabalha com sistematização, com o nosso método de upcycling raiz, que ele mistura algumas práticas da confecção convencional, como a parte toda de sobreposição em festo para fazer cortes, a parte de tabela de medidas, e a gente agregou algumas técnicas, como por exemplo o mapa de corte, para poder sinalizar onde que a peça deve ser cortada para chegar em um ou outro modelo, e gabaritos específicos, e a gente trabalha num sistema de receitas. Uma receita fica definida para poder ser replicada depois com outros materiais e, enfim, por outras pessoas. Então, dessa forma, a gente busca conseguir ter uma certa escala num processo que é artesanal, ele é feito do começo ao fim por uma pessoa, a costura, né? Então, a gente corta tudo, entrega a costura até que é mais parecida com uma costura mais ela pode ser parecida com uma costura mais convencional, né? Mas a parte do corte e a descostura é muito mais artesanal. Na Comas a gente procura evitar a descostura, que é um trabalho que demora muito e que a gente acha que a gente perde todo um conhecimento congelado, nós chamamos esses elementos que são essas costuras originais da peça, que são costuras muitas vezes feitas com maquinários hiper especializados de indústria, aos quais nós não temos acesso e a gente pode utilizar esses detalhes como nova informação no nosso produto, né? Como recurso de design, como elementos de criação. Ao mesmo tempo, a gente acredita que conservando costuras, a gente preserva a energia utilizada
né, para fazer esse trabalho, tanto da pessoa que costurou, quanto da luz que se gastou, quanto do maquinário que se utilizou. Mas tem vezes que não tem jeito, que a gente tem que descosturar e também isso é um aprendizado, né? A descostura também é um aprendizado. Existem muitas marcas hoje em dia que trabalham com esse processo cada vez mais, por sorte, inclusive na nossa empresa, a parte fundamental da missão é a disseminação dessas técnicas. Nós trabalhamos com capacitações, workshops, oficinas e mentorias, ensinando todo esse conjunto de técnicas, esse método que eu venho trabalhando há 12 anos, para que mais marcas e pessoas possam usufruir dele, porque a gente considera que esse trabalho é um trabalho que deve ser feito no coletivo, porque para dar conta do volume tão grande de peças e resíduos, necessariamente devemos trabalhar em conjunto, para a gente conseguir também tomar espaço dentro de um mercado, de um comércio muito agressivo, baseado no fast fashion, no preço baixo, no volume muito alto de produção. A gente tem que chegar com isso como um exército de muitas pessoas, muitas mãos. Então a gente acha muito importante essa escala horizontal também, né? Onde não é uma só marca que aumenta a sua produção, mas são muitas marcas que fazem produções pequenas e conseguem capilarizar e se infiltrar pelo mercado para conseguir vender e colocar essas ideias, essas formas e dessa forma contribuir com a educação do consumidor, né? Que o consumidor entenda como que as coisas são feitas, o tempo que leva, quais são os impactos de comprar um produto que não foi feito seguindo esse tipo de raciocínio, né? Toda a sobra que isso gera e tudo que isso é de prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, né? Também na parte humana. Então, é por aí. Eu espero que tenha dado para conhecer um pouco do que é esse processo. Convido vocês para seguirem a gente no nosso Instagram, comas_sp, e acompanhar nosso site também, comas.com.br, onde estamos sempre colocando informações sobre cursos, sobre produtos, sobre parceiros, enfim, informações relevantes sobre esse universo maravilhoso que é o upcycling, que ele pode parecer algo louco e impossível, mas nesses 12 anos eu venho vendo que o que parece impossível se torna possível e a gente vai avançando juntos e um nicho vai se formando e muitas outras marcas vão surgindo. E, bom, eu incentivo todo mundo que quiser se aventurar, empreender ou conhecer mais sobre esse assunto para ir fundo, porque a gente pode ser agentes de câmbio. Obrigada.